E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simeão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Até aqui. Gostaria de orar com vocês. Vocês podem orar comigo? Santíssimo Deus, é mais uma oportunidade que nós temos de entrar no mistério da oração. Nós agora invocamos a Ti, Espírito poderoso de Deus, porque nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Dependemos do Teu agir, é o Senhor quem convence, é o Senhor quem autoriza, é o Senhor quem manifesta, é o Senhor quem atua, todas as ações são Suas, nós estamos debaixo da Sua graça e da Sua proteção, dependemos, Espírito poderoso de Deus, do Seu empenho, do Seu agir. E debaixo dessa Tua ação poderosa, Espírito Santo, nós nos rendemos mais uma vez na dependência do Seu agir profundo, do Seu operar tremendo, fazendo e nos dando crescimento para o louvor e para a glória do nome bendito de Jesus. Amém. Ação do Espírito Santo. Nesse texto, nós temos aqui Lucas descrevendo o início do cristianismo, como o cristianismo, nas suas vertentes iniciais, foi acometido de grande perseguição. E poderíamos até imaginar, e você não vai encontrar no texto, nada referente a Satanás ou quem quer que seja no mundo demoníaco perseguindo o povo. Você não encontra essa visão e nem ação satânica nessas perseguições. São perseguições de homens contra homens. E são perseguições que ocorreram porque houve permissão da parte de Deus. Essas questões são questões importantes para a igreja entender, porque no mundo evangélico muita coisa se vive atribuindo a Satanás, atribuindo ao inimigo muitas ações e até mesmo dando poder demais para Satanás, coisa que ele não tem, todo esse poder que muitos acham. Muito menos ele pode entender e fazer coisas extraordinárias além daquilo que lhe é permitido. Porque Satanás é um ser que foi criado. Ele não pré-existe, então ele não é Deus. Ele não tem os atributos de Deus, ele não tem onisciência, então ele não sabe de tudo. Ele não tem onipresença, então ele não pode estar em todos os lugares. Ele não é Deus e nunca vai ser. É um ser que foi criado. E quando nós entendemos que nós servimos a um Deus que é soberano, nós entendemos que Deus está acima de todas as coisas, que Ele não perde o domínio, não perde a estabilidade, não perde a razão, porque Deus é aquele que determina a história. Ele é o Deus da história. É Ele quem coloca os pingos nos is. É Ele quem dá a diretriz de tudo. Tudo o que acontece está debaixo das ações soberanas de Deus. E a Bíblia, ela é bem clara nisto. E a vida do cristão, quando ele entende esse propósito, e quando ele entende que Deus está acima de tudo e acima de todos, e que Deus é aquele que age na nossa vida, o cristão deveria descansar no Senhor.
O cristão deveria colocar a sua esperança plenamente e unicamente em Deus. Por quê? Porque dele vem a salvação, porque dele vem a resposta, porque dele vem a solução para todas as coisas. É assim que funciona, irmãos, no mundo espiritual. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que tem poder no mundo espiritual e no mundo material, porque Ele criou todas as coisas. Todos os seres espirituais foram criados por Ele, todos os seres materiais foram criados por Ele. O domínio do universo está patente diante dEle. Então, baseado nessa premissa de que Deus é quem governa, de que Deus é quem direciona, de que Deus é quem dirige, nós temos aqui a história do cristianismo sendo liberada com a permissão de Deus. Então, existem algumas coisas que Deus permite que aconteçam. Ele, Deus, tem propósito para todas as coisas. E quando nós estamos confusos e não entendemos o propósito, basta nós buscarmos em Deus a resposta para nós entendermos o propósito. Porque Ele não é um Deus de engano, Ele é um Deus de verdade. E se Ele é um Deus de verdade, se você procurar entender a verdade, Ele vai esclarecer, Ele vai abrir os nossos olhos, vai abrir os nossos ouvidos, e nós vamos entender o propósito, e assim aconteceu com aquele povo. O texto nos diz que os discípulos não saíram, eles ficaram em Jerusalém. E quem saiu? Quem saíram foram o povo. Aqueles novos convertidos, os novos cristãos, eles saíram porque eles sentiram a perseguição. E a perseguição era uma perseguição ferrenha, ou seja, era uma perseguição dura, não era só uma perseguição no âmbito emocional, de alguém falando mal de você, ou de alguém batendo na sua porta, ou de alguém na praça pública falando que os cristãos são loucos, que os cristãos não devem ser ouvidos. Não, era perseguição física, ou seja, era prisão. As pessoas eram presas, eram acorrentadas, eram levados ao júri, então era algo físico. E as pessoas naturalmente fogem, porque faz parte da nossa natureza defender a própria vida. Nós fomos criados dessa forma. A natureza em que Deus nos fez é uma natureza que nós amamos a vida. Mesmo que às vezes a vida nós não compreendamos como ela acontece, nós não compreendemos como viemos parar aqui, não sabemos de muita coisa, mas uma coisa nós temos certeza, que nós queremos viver. E isso todos os seres humanos querem viver. Todos os seres humanos buscam uma solução para os seus problemas. Todo ser humano que se encontra com alguma enfermidade, ele busca remédio, ele busca socorro, porque a nossa natureza, ela clama pela vida. Isso é natural em nós. Da mesma forma que nós temos essa natureza, que buscamos a vida, que buscamos algo que seja confortável, que fugimos daquilo que é perseguição, fugimos daquilo que é ruim, o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma natureza. E a natureza dele é uma natureza diferente da nossa. Deus não é humano, então Ele não tem sentimentos humanos. Deus não pensa como nós pensamos, porque nós somos carnais, nós somos falíveis, nós somos pequenos, somos fracos, somos medrosos, mas Ele é o Todo-Poderoso. Ele nunca morreu, nunca morrerá, nunca nasceu, sempre existiu, o tempo para Ele não existe, a natureza dEle é perfeita, as ações dEle sempre são perfeitas, Ele nunca faz nada errado, tudo que Ele faz é certo, Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então, para nós, seres humanos, como é que um Deus perfeito permite que o seu povo seja perseguido? Isso parece algo errado. Parece que Deus deixou por algum tempo o seu povo. Parece que Deus fechou os seus olhos e não está vendo o que está acontecendo. Mas esse é um ledo engano. Deus não fecha os olhos. Deus está vendo o tempo todo. E tudo está patente diante dele. Ele tem projetos e Ele tem planos para a minha vida e para a tua vida. E a forma de Deus agir, talvez você não entenda no início. Talvez leve um tempo para você entender os projetos e as ações de Deus. Mas saiba de uma coisa, que tudo que Deus faz é perfeito. Então pronto, eu vou descansar no meu Deus, por quê? Porque o meu Deus é perfeito. Eu vou entender, talvez eu não entenda, mas eu vou confiar, por quê? Porque Deus é digno de confiança. Então, quanto mais eu aprendo a respeito do meu Deus, melhor vai ser a forma de eu trilhar os caminhos.
Por quê? Porque eu não vou duvidar de que o meu Deus é sobre a minha vida. Eu não vou duvidar de que o meu Deus trilhou os meus caminhos. Eu não vou duvidar de que Deus é aquele que direciona os meus passos. E aí, aquilo que Deus determinar, aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus indicar, nós faremos baseados nele, única e exclusivamente no poder e na força desse Deus. E foi isso que Felipe fez. Felipe desceu e foi para Samaria, e em Samaria Felipe começou a pregar, Felipe começou a expressar o poder de Deus, e as pessoas eram curadas, aqueles que eram endemoniados, os demônios saíam gritando, louco, porque não suportavam o poder que estava sobre a vida de Felipe. Deus tem um propósito para cada coisa nesse mundo, irmãos. E Ele usa a nossa vida sempre com um propósito, e o propósito de Deus sempre é para o bem, porque a natureza de Deus é uma natureza boa. É impossível Deus fazer alguma coisa ruim, porque a natureza dele é perfeita. Sempre é assim que funciona. Felipe poderia não entender a perseguição, mas ele estava vendo o poder de Deus, e aí ele estava vendo as ações de Deus. Felipe estava vendo Deus libertar os encarcerados, Felipe estava vendo os aleijados, os mancos sendo curados, Felipe estava vendo a misericórdia e a graça de Deus sobre aquele povo, e ele via a maravilha do Senhor, e Felipe entendia os projetos de Deus. É assim que Deus age nas nossas vidas. É assim que Deus tem feito através dos séculos. Pessoas continuam sendo curadas, pessoas continuam sendo libertas, pessoas continuam sendo libertas de espíritos maus, pessoas continuam sendo curadas de enfermidades que a ciência não pode resolver, porque o Deus que nós servimos é o mesmo do passado, é o mesmo do presente e será o mesmo do futuro. Você pode não compreender, assim como eu, que veio essa avalanche sobre esse mundo, que veio essa maldição desse vírus demoníaco, levando muitos homens e mulheres, levando vidas de muitas pessoas. Nós não entendemos como passa tantos séculos, com tanta tecnologia, com tanta ciência, e como que esse vírus invadiu o mundo globalizado, o mundo moderno, cheio de tecnologia, cheio de tantas coisas, e médicos morreram, cientistas morreram, ricos, pobres, mendigos, sucumbiram a isso que a ciência não previu. Com tanta tecnologia, com tanta ciência, com tantos homens aí profetizando e falando tantas coisas, e por que não previram isto? Porque existem coisas que Deus não revela ao homem, porque isso é segredo da parte de Deus. Existem muitas e milhares de coisas que Deus não abre os nossos olhos para enxergar, porque a gente não suporta. Existem milhares e milhares de informações no mundo espiritual que talvez nunca nós venhamos saber, porque nós não podemos suportar, nem ver as coisas no mundo espiritual. Mas para alguns Deus revela, e Deus estava revelando para Felipe. Felipe estava vendo coisas extraordinárias. Felipe estava sentindo o poder sobre a vida dele. Felipe estava vendo as misericórdias e a graça de Deus agindo no meio daquele povo. Que maravilha, irmãos, estar no centro da vontade de Deus. É muito bom você poder caminhar e viver no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque Ele vai te levar para os caminhos certos. Ele vai te colocar na tua vida as pessoas corretas. Ele vai te dar palavra na sua boca, palavras que as pessoas anseiam por ouvir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de propósito. Essa é a natureza dele. E quando nós entendemos a natureza do nosso Deus, e nós nos colocamos à disposição desse Deus agir, coisas extraordinárias acontecem. Coisas magníficas acontecem. Por quê? Porque Deus espera por homens e mulheres que creem verdadeiramente que Ele é o que Ele é. Aquilo que Ele diz que Ele é mesmo. E todos aqueles que creem em Deus têm experiências com Deus. Todos aqueles que querem vivenciar experiências com Deus, Ele está aberto a vivenciar experiências contigo. O que falta
no mundo espiritual homens e mulheres disponíveis para serem usados por Deus. O mundo já não está diferente porque faltam pessoas que queiram ser usados por Deus, que deixam ser usados por Deus, que estejam à disposição desse Deus para sentir, para ver, para meditar e para viver nesse mundo espiritual. Falta muitos. Quantos foram igual Felipe? Você não vê no texto, foi Felipe que foi usado. Os outros não foram usados como Felipe. Os outros não ouviram e nem ouviram o que Felipe ouviu, mas Felipe tinha o que de diferente? Estava cheio da unção. Felipe estava cheio da unção. A fé que o movia era uma fé extraordinária. Mesmo que a perseguição estava sobre ele também, mas ele cria que o propósito de Deus se cumpriria na sua vida. Mesmo que se levante avalanche, se levante o que quer que seja, se Deus tem um propósito na tua vida, você vai vencer, você vai passar pelo vírus, vai passar pela doença, vai passar pelo desemprego, vai passar pela amargura, tudo vai passar, porque existe um propósito na tua vida, para que você seja o homem e a mulher que Deus procura. Assim tem sido há séculos, se levantam muros contra os homens, dizendo o evangelho aqui não entra, e Deus derruba o muro. Se levantam grandes potências e Deus destrói essas grandes potências. Quem que é o homem para colocar impedimento no agir de Deus? O que o homem pensa que é? Os homens estão enxergando que porcaria que eles são. Os homens estão vendo que não são coisa nenhuma, porque Deus está acima de todas as coisas. E os propósitos dele são propósitos que talvez não entendamos no início. Mas saiba, amados irmãos, que Deus está agindo nesse mundo perturbado. Deus está agindo nesse mundo que os homens julgavam dominar. Os homens julgavam que estava tudo sobre o seu domínio. Os homens achavam que garantiam qualquer coisa. Os homens estão vendo que não garante coisa nenhuma. Que não tem poder nenhum. Que não tem potência nenhuma, que não são coisa alguma. Cadê os cientistas desse mundo? Cadê os gênios desse mundo? Cadê? Onde foram parar? Por que não viram? Por que não previram? Por que não adiantaram isto? Por quê? Porque Deus não permitiu, só por isso. Deus não permitiu. Para que o homem entenda que o homem não é nada e Deus é tudo. Para que nós entendamos que, estando debaixo da graça e da autoridade de Deus, nós estamos seguindo e fazendo aquilo para o qual Deus determina que a nossa vida seja, irmãos. Aqueles que o Senhor garante, seguem e fazem a vontade desse Deus, porque tudo o que Ele faz é para a glória do Seu Filho. Tudo que Deus faz é para a glória de Jesus Cristo. Para que o nome de Jesus seja exaltado, para que o nome de Jesus seja lembrado, para que os homens vejam que não existe outro nome nessa terra, pelo qual nós podemos ser salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Não existe nada, não existe ninguém, nem coisa alguma, seja país rico, seja país pobre, estão todos na mesma situação. Todos na mesma situação. Foi isso que esse texto nos mostra. Os cristãos saíram, imaginavam que a perseguição era contra eles, mas não era perseguição contra eles. Era um propósito de Deus espalhar o evangelho. Imaginavam que estavam sendo perseguidos por quê? Porque eram bons demais, e Deus estava mostrando que a bondade não estava nele, a bondade sempre esteve em Deus, e o propósito de Deus era alcançar vidas em Samaria, o propósito de Deus era libertar pessoas em Samaria, e Deus fez isto, porque aquele povo não ia sair de Jerusalém, eles iam permanecer em Jerusalém, mas o Senhor levantou uma perseguição, e o povo saiu e foi fazer a vontade de Deus. Se para alguns precisam haver perseguição, Deus levanta a perseguição. Se para alguns precisam levantar um tumulto, Deus levanta tumulto. Ele sabe como agir. Agora eu garanto para você que é muito melhor nós estarmos disponíveis para Ele do que nós endurecermos o nosso coração. Isso eu posso te garantir, que quanto mais o homem endurece o coração, mais pancada vai levar. Então é muito melhor nós estarmos suscetíveis à vontade desse Deus, nós estarmos disponíveis para esse Deus agir, porque Ele sempre vai agir.
É isso que ele é. Não tem empecilho para ele. Não tem embaraço. Não tem engano. Deus se revela prontamente quem ele é. Nesse texto você vai encontrar o tal do Simeão, que era um encantador, era um ilusionista que enganava o povo. Ele ficou acompanhando Felipe, e ele via Deus agindo na vida de Felipe, ele vendo Deus fazer milagres, ele via os homens de Deus colocarem a mão sobre as pessoas e elas receberem o Espírito, e ele ficou impressionado com aquilo a ponto dele desejar, até comprar aquele dom para a vida dele, porque ele não entendia coisa nenhuma do mundo espiritual. E muitos cristãos também não entendem nada do mundo espiritual. Vivem aéreos, não entendem as coisas, vivem aí na cabeça no mundo da lua, não entendem nada que está acontecendo, ficam perturbados com qualquer coisa, não entendem o propósito de Deus, não entendem a palavra de Deus, não entendem coisa nenhuma. Tem mais crente perturbado do que as pessoas que não são evangélicas. Tem mais crente aí dando cabeçada no muro do que aqueles que não são evangélicos, porque não entende o propósito de Deus. Porque se colocasse diante do propósito de Deus, não ia ficar confuso, não ia ficar embaraçado, não ia ficar feito uma barata tonta. Porque quem está no propósito de Deus sabe para onde vai. Felipe tinha convicção, podia se levantar o exército que fosse, mas Deus estava com ele, com um propósito, e avançou o evangelho. E a palavra de Deus vai continuar avançando, a igreja de Deus vai continuar avançando, o propósito de Deus vai continuar sendo cumprido, porque Deus não depende de nós, Ele está muito acima de qualquer um de nós. Quando nós deixarmos de existir, outros virão e vão louvar ao Senhor. E assim vai continuar, irmãos. E a obra vai continuar, nós vamos partir, mas a obra vai continuar. Agora, bom é que você possa, enquanto tem vida, fazer parte dessa obra, você fazer parte desse projeto. A melhor coisa que pode acontecer na vida de um cristão é estar no centro da vontade desse Deus. Que os anos que Deus te dê sejam anos para o louvor e para a glória dEle. Que sejam muitos ou que sejam poucos, mas que todos eles sejam para o louvor e para a glória de Deus. Isso aconteceu na vida daqueles homens. Alguns foram mortos, alguns foram decapitados, mas enquanto eles estavam vivos, o nome deles está sendo lembrado hoje. Por quê? Porque o propósito de Deus se cumpriu na vida deles. E isto é Deus engrandecendo os seus filhos, é Deus honrando os seus servos, e Deus honra aqueles que nele confiam. Aqueles que não confiam no Senhor não serão honrados. Aqueles que não confiam no Senhor não serão nem usados. Porque Deus não pode usar alguém que não crê nele, que não confia nele. Deus só faz uso daqueles que creem nele. Então, se você tem fé em Deus e você crê em Deus, seja você um veículo para a ação de Deus. Seja você esse homem e essa mulher que vivencia o poder e a graça de Deus na sua vida. Amém?